Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedora do Fortaleza, torcedores e torcedoras do Ceará. Tudo bem, gente? Falamos neste vídeo sobre a primeira partida da decisão do campeonato estadual. É uma partida que teve momentos ali muito importante. Acho que o controle da partida foi grande parte do tempo exercido pela equipe do Fortaleza. O Fortaleza entrou com uma mentalidade muito diferente. Certamente a questão do comportamento, que não era das melhores, né? Ela se reduziu, né? Esse problema se reduziu nessa partida. Fruto certamente de muita conversa que aconteceu no PC, né? Conversa no vestiário, provavelmente conversa aconteceu, porque o comportamento foi muito diferente. A equipe entrou muito ligada em campo, não permitindo que a equipe do Ceará fizesse os gols, né? Quando sai para o intervalo ali, o Castilho ele fala isso, né? Que a equipe dele não conseguiu, por exemplo, entrar com a mesma vontade, não conseguiu disputar como em outros momentos, não conseguiu, enfim, ter tanta disposição assim. Bom, tem duas questões aí que explicam um pouco isso daí. A primeira delas é que, de fato, ter vencido os 3 últimos clássicos pode sim ter ativado ali no emocional do jogador do Ceará a ideia de que, sim, vai ser difícil, mas a gente consegue, talvez não seja tão complicado assim, o monstro talvez não seja tão feio assim como pode parecer no primeiro momento, né? Este é um ponto. Agora, tem outra questão aí também que explica essa dificuldade do Ceará de jogar no primeiro tempo. O próprio Fortaleza. Fortaleza, ele entra em campo diferente, com a mentalidade, como eu disse, muito diferente, com muita disposição, com muita vontade, igualando na disposição da vontade, e evidentemente que quando isso acontece, acaba prevalecendo a qualidade técnica do Fortaleza, que, assim, gente, não tem como, né, não dá pra gente deixar de falar, é uma qualidade técnica bastante relevante, de uma equipe que tem muito mais investimento em relação a uma outra equipe que está se montando agora, né, para a disputa da Série B, né. Então, o que acontece? O Fortaleza também acaba contribuindo para que o Ceará não jogue muito. Porque quando iguala na vontade, a condição técnica do Fortaleza prevalece. E quando essa condição prevalece, né, isso também gera no próprio emocional do jogador do Ceará uma dificuldade. Né? Então, a dificuldade de entender o jogo, a dificuldade também de se impor, né? Se impor inclusive psicologicamente, né? Porque aí vem o fantasma de que é um rival que no ano passado teve grandes partidas contra a gente, né? Ganhou jogos que tiveram contra a gente, um adversário que está muito bem aí enquanto nós estamos na Série B. Isso tudo aparece nesse momento aí. Né? Então o comportamento do Ceará não foi da mesma maneira que nos outros clássicos por causa do próprio Ceará, mas também por causa do Fortaleza. Né? O domínio do jogo foi todo exercido pelo Fortaleza quase durante os 90 minutos. Né? No primeiro tempo termina ali com o placar já em seu favor, o Fortaleza, mas poderia ter feito mais gols, né? Apesar de que as equipes não tiveram tantas chances assim. No segundo tempo, o Fortaleza poderia ter feito gols, poderia ter feito o terceiro gol, poderia ter feito o quarto gol, perdeu muito gol, né? A equipe do Ceará acaba saindo para o campo de defesa do Fortaleza de uma maneira um tanto quanto desorganizada, quando entendia que precisava ter o gol de desconto, né? E esse gol de desconto, né, assim, explica muito o que pode ser o próximo jogo, né? Porque o Fortaleza estava caminhando, né, para uma vitória de 2-0, que seria muito importante, que colocaria uma vantagem enorme sobre o seu adversário, né, dominando a partida, mas eu acho que houve ali o Voivoda pesou um pouco a mão nas substituições, a equipe se desorganizou um pouquinho, né, e aí facilitou um pouco as coisas também para o Vovô, né? Por que eu tô falando isso? Porque é claro que o Ceará teve seus méritos em fazer o seu gol ali, mas à medida que o Ceará sai muito para o campo de ataque, ele não se comporta mais como vinha se comportando em outras partidas, de maneira tão organizada, né? Então a equipe se descompacta completamente, a equipe deixa muitos espaços para o Fortaleza atacar, ou entrelinhas ali também muito favorável para os atacantes do Fortaleza, e o Fortaleza não soube aproveitar-se disso. E quando não sabe se aproveitar disso aí, acho que faltou a questão da mentalidade, que foi muito importante ali durante o jogo, durante o começo da partida, durante a partida no geral, no final faltou, na minha opinião, para a equipe do Fortaleza. E de novo, gente, a gente precisa parar para pensar essa questão de quantos pênaltis o Fortaleza vai ceder para o Ceará ao longo dessa temporada. É impressionante, todo jogo tem um pênalti. E isso também é uma questão que precisa ser corrigida ali pelo Voivoda, né? Agora, de qualquer maneira, foi uma vitória importante do Fortaleza, né? Foi de 2-1, quebrou aquela sequência, né, negativa de só derrotas para o seu adversário, né? Mostra também, deixa ali o sinal de que pode sim ser muito mais competitivo na próxima partida, que gera uma preocupação maior para o seu adversário que não vinha perdendo, que agora perdeu, né? Agora, era para ser muito mais, era para ganhar um jogo com uma vantagem muito maior e deixa
tudo em aberto para o confronto final, tudo em aberto. E nós não sabemos agora como é que vai ser esse jogo. Agora, ele será certamente um confronto também de mentalidades, também de perfis psicológicos, né? Quem estiver muito bem psicologicamente pode também pode levar vantagem nesse confronto aí. E se os dois estiverem muito bem psicologicamente, claro que o Fortaleza vai conseguir se impor, porque tem muito mais qualidade técnica em virtude da qualidade do seu elenco, frente à qualidade do elenco hoje da equipe do Ceará. Então, o que acontece? Era para ser mais, né? O Fortaleza, assim, pisou na bola nessa questão aí, poderia ter feito mais gols, poderia facilitar muito a sua vida, perdeu uma grande oportunidade hoje de ter um número maior de gols e praticamente colocar as duas mãos aí quase no título, né? Infelizmente, né, se perdeu disso daí, porque no final perdeu um pouco o controle do que estava acontecendo dentro de campo, né? Cedeu muito espaço para o adversário, isso apequenou, na minha opinião, um pouco ali em relação ao que foi o seu próprio comportamento durante o jogo, né? Agora, destacar no primeiro tempo e também durante quase boa parte do segundo ali, o comportamento defensivo do Fortaleza, né? Que soube se defender melhor, se fechar melhor. Acho que o Lucas Sacha, que foi importante hoje para o jogo, não somente pelo gol, mas também em virtude da capacidade que ele impôs de defesa ali da equipe do Fortaleza, sobretudo ali no ciclo central, marcou, desarmou, foi um jogador importante hoje. No segundo tempo perde um pouco também de condição física, né? E aí também não consegue entregar tanto assim. Na minha opinião, as substituições que o Fortaleza fez não melhoraram a equipe do Fortaleza. Elas deixaram a equipe ali muito mais fragilizada dentro de campo, mas também, de novo, embora o psicológico, na questão de comportamento tenha sido muito diferente e tenha permeado essa vitória do Fortaleza, na minha opinião, no final do jogo, esse problema de comportamento volta um pouco, ainda que de maneira diferente. Volta, por exemplo, em mais um pênalti que a equipe fez. Volta, por exemplo, na dificuldade de se aproveitar das oportunidades deixadas em campo pelo seu adversário para fazer gol. E no fim das contas, o 2-1 não foi um resultado tão ruim assim para o Ceará, né? Diante das circunstâncias, o Vovô saiu comemorando, alguns jogadores saíram ali se cumprimentando, comemorando, porque foi um resultado importantíssimo que mantém a equipe do Ceará vivo na disputa aí para evitar o pentacampeonato da equipe do Fortaleza. E o Fortaleza precisa entender por que está fazendo esses pênaltis todos, precisa continuar conversando para entender o que está ocorrendo aí no comportamento dos jogadores, por que faz tanto pênalti, por que não consegue vencer com mais facilidade a equipe do Ceará. Tudo isso precisa ser conversado. Agora, na minha opinião, houve um grande passo aí no sentido de eliminar ou atenuar este problema de que quando via a camisa do Ceará, parece que os jogadores tremiam um pouquinho. E isso, na verdade, não sou eu que estou falando não, gente. Isso, na verdade, ficou muito bem expresso, simbolizado na declaração desastrosa do Tinga, né, um pouco antes do jogo, quando ele falou que se a equipe ganhasse a Sul-Americana, estava muito bem. Então, né, mais ou menos dando a entender que se perdesse o cearense, não tinha tanto problema assim. Foi um momento infeliz do grande Tinga, espero que ele reveja isso daí, né? Agora, acho que o Fortaleza, quando vence essa partida, ele mostra que ele que tem condição sim de conquistar esse título, e na minha opinião, a despeito de ser um clássico, Fortaleza é favorito sim para ficar com o pentacampeonato do Campeonato Estadual do Ceará. Tá bom, gente? É isso.